Olá, sejam bem-vindos ao canal. Vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. O tema de hoje vai ser o rosto do ser humano. Isso mesmo, pessoal. Eu não sei se vocês já viram algum vídeo parecido com esse, né? Como eu falei, esse canal vai ser um canal diferente dos canais que vocês conhecem. Vai ter muitos assuntos aqui que vocês nunca vão ver no YouTube, em lugar nenhum. Então, o vídeo que eu vou falar hoje é sobre o rosto do ser humano. Na palavra de Deus diz que a gente foi feito à imagem e à semelhança do Criador, né? Então, se a gente foi feito à imagem e à semelhança do Criador, o nosso rosto tem o poder. O nosso rosto tem poder. Ele emite poder. Então, a dica que eu quero dar para vocês é a seguinte. Certa vez eu trabalhei numa fábrica e tinha um rapaz lá que eu tenho certeza que ele mexia com poderes espirituais ocultos. E toda vez que aquele senhor, né, se aproximava de mim, ele fazia assim com a boca dele e eu já sei o que ele estava fazendo. Ele estava invocando as forças negativas contra mim. Por quê? Porque ele sabia que eu era um cristão praticante. Então ele fazia isso para quê? Com o objetivo de me remover daquele ambiente de trabalho. E toda vez que ele fazia isso, que ele invocava aí as forças que trabalham para esse tipo de pessoas, acontecia alguma coisa. A máquina quebrava, caía algum tipo de... que eu trabalhava numa fábrica de papelão no distrito. Caía algum tipo de peça perto, se tivesse alguém trabalhando comigo, acontecia alguma coisa sobrenatural com a pessoa. E toda vez que acontecia isso, aquele cara caía na gargalhada. O rosto dele mudava. E no mesmo momento que o rosto dele mudava, aquilo de certa forma me abalava. Por quê? Porque é como eu falei, o rosto do ser humano, ele emite poder. Mesmo que seja na frequência negativa, mas emite o poder. Então aquilo ali, de certa forma, vinha para me abalar. E eu passei essa luta aí, né, que nem fala no mundo cristão, eu passei essa luta aí e eu tive que tomar providências. E as providências que eu tomei deu certo. Mas vamos lá, eu vou contar essa história aí que aconteceu lá e depois eu vou continuar o assunto do rosto do ser humano. O que aconteceu? Eu tive que fazer o jejum. Se eu não me engano, é em Isaías. Eu tenho que ver direitinho lá o livro de Isaías. Eu vou falar sobre jejum também no nosso canal aqui. E eu tive que fazer o jejum de Isaías. Na palavra de Deus diz lá em Isaías que o jejum ele é feito para libertar os cativos e Deus vai abençoar a gente por meio do jejum. O jejum ele é muito poderoso, pessoal, para quem é do cristianismo e infelizmente para quem é do mundo oculto aí também ele tem o poder lá, né? O poder contrário também tem. Você pode ver que cristão é difícil fazer o jejum, né? Mas os filhos do adversário eles fazem jejum para receber os benefícios dele. Mas infelizmente não vai ser uma boa porque só quem garante a vida eterna é o Criador e é o Messias. Então vamos lá. Então eu fiz o jejum lá na fábrica e a gente tem um benefício do jejum, pessoal. Quando a gente faz o jejum, a gente pode pedir para o Criador expulsar as forças adversárias para onde você pedir, né? Se for da vontade de Deus, e será feito. Tudo como eu expliquei no vídeo anterior, em nome de Jesus, né? Tudo que a gente tiver que pedir ao Pai, a gente tem que pedir em nome de Jesus. E eu pratiquei o jejum e quando esse cara chegou perto de mim, eu fiz a oração. Eu vou ensinar também vocês sobre tipos de orações de guerra. E eu fiz a oração e esse cara saiu de perto de mim correndo praticamente. Por quê? Porque eu tinha neutralizado as forças espirituais que estavam trabalhando ali na vida daquele senhor. E por incrível que pareça, esse cara passou mais ou menos
uma semana longe de mim, ele me via lá de longe, aquele sorriso que ele tinha no rosto dele tinha acabado. Por quê? Porque Deus tinha eliminado ali o adversário, né, que estava atuando ali contra a minha vida na fábrica. Então, vamos lá, seguindo a respeito também do rosto, né, que o tema principal do vídeo é esse. Quando eu comecei a ler a Bíblia, né, que eu botei um propósito no meu coração, que eu queria conhecer Deus, eu queria saber quem era o Criador, e eu comecei a ler a Bíblia. Eu levei mais ou menos um ano para ler a Bíblia, eu lia 3, 4, 5 folhas por dia, 10 folhas por dia, e eu tinha uma locadora de DVD na época, de VHS, ainda tinha um VHS que estava partindo para o DVD. E tinha um cara que ele era praticante de todo tipo de ocultismo que você imaginar. Ele ia lá, enviado pelo adversário. Por quê? Porque eu estava começando a ler a Bíblia. E se tem alguma coisa que o adversário não quer que você faça, é ler a Bíblia. Ele não quer que você conheça das instruções que tem ali no livro sagrado do Criador. E esse cara ia lá, toda vez que eu estava lendo um versículo, ele falava contra o versículo, sendo que ele nem sabia que eu tinha lido. Mas quem era que sabia? Era o adversário. O adversário entrava nele. E quando o adversário entrava nele, o rosto dele mudava. Tinha várias personalidades que ele fazia no rosto dele. Por incrível que pareça, ele era um homem, né? Só que às vezes o rosto dele mudava com uma expressão feminina. Por quê? Com certeza algum tipo de entidade feminina que entrava nele e ficava assim, a voz dele ficava fina e o rosto dele mudava, ficava um rosto assim meio feminino, mesmo ele sendo masculino, uma expressão feminina. E ele ia lá para trás, fazia algo semelhante que o cara da fábrica fazia, só que ele invocava a entidade lá e a entidade entrava nele. E eu me lembro de uma vez também que mudou, a cara dele ficou super raivosa, a voz grossa. E é como eu falei, o rosto, ali era o rosto, né? Para quê? Para intimidar, para desequilibrar a pessoa. Só que ali, graças a Deus, eu estava sendo instruído por Deus, e na palavra de Deus diz que Deus acampa, né, os seus anjos em favor daqueles que estão buscando, que eu tenho. Deixa eu ver que tipo de personalidade. Ele fazia várias, ele mudava de voz, o rosto dele mudava. Não sei se vocês vão ver algo semelhante a isso por aí, mas eu vi. Então, algo também que vocês têm que aprender. Nosso rosto, ele transmite sentimentos. Vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente quando você receber um ataque espiritual. Aonde? Na mente, nos pensamentos. Você pode estar perto de alguma pessoa, o inimigo é sagaz. Ele faz esse tipo de ataque. Ele ataca você e ataca uma pessoa que está próxima a você. O que vai acontecer? O rosto. Se você, nessa hora, perder o equilíbrio e mostrar algum tipo de expressão facial, pronto. Você já pode criar algum tipo de clima ali entre as pessoas. É um tema assim meio diferente do que vocês vão escutar por aí, mas é isso. Então, o que acontece também? Quando você está feliz, está na presença do Criador, do Messias, você fica com um rosto feliz, você passa positividade, passa energia positiva. Então, isso daí é tudo reflexo, né? Do rosto. Deixa eu ver o que mais que eu posso ensinar para vocês sobre o rosto. Então, basicamente é isso aí, pessoal. O nosso rosto, ele tem o poder. Ele tem o poder, ele transmite poder. Então, se você tiver equilíbrio, né, principalmente quando for época de batalha espiritual, se você tiver em algum tipo de ambiente de trabalho que nem eu trabalhei, você vai, se você pensa, né, você vai pensar, pô, tô sofrendo um ataque espiritual aqui, eu tenho que ser sábio, eu tenho que ficar com o meu rosto limpo, ó. Tem que ficar com o meu rosto limpo. Se a pessoa receber um ataque espiritual, ela faz bem assim, pô, tristeza e tal, triste, pô, o ataque aqui, você tem que revidar. Na hora ali, você pode revidar, né, fazer uma oração no seu pensamento, né, pedindo para Deus eliminar os inimigos. Vai acontecer? Vai, só que
Jesus explicou que certa casta de demônios só sai quando é jejum e oração, pessoal. Então, naquele horário ali, você pode neutralizar alguns adversários, mas às vezes é tanto adversário que você vai precisar fazer o jejum e oração. Então, a dica do rosto é essa: quando você estiver em algum ambiente que você perceber que está rolando ali um ataque espiritual, que você é cristão, né? Você vai ser atacado espiritualmente, não tem como escapar disso. O Jesus explicou que no mundo a gente ia ter aflições, né? Que a gente ia ser perseguido, mas a vitória seria nossa, né? Então, se você perceber que você está sendo atacado, um ataque espiritual, fica tranquilo. O seu rosto deve ficar tranquilo. Você tem que confiar no Senhor, no Criador nessa hora, aí você tem que fazer a sua estratégia. E a melhor estratégia, quando é algo pesadíssimo, é jejum. Não tem outra coisa. Jejum. E na hora que você está se consagrando a um jejum, pessoal, o mais importante é que você não pode cometer besteira, né? Besteira é pecado, é o pecado, né? O famoso pecado. Você tem que evitar pecado, se consagrar para você conseguir essa vitória. Então, esse foi o vídeo aí, pessoal. Eu peço que vocês venham aí se inscrever no canal, venham curtir, compartilhar esse vídeo aí com as pessoas. E é isso aí, pessoal. Desde já aí, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Fica com Deus aí, muita luz, muita paz, em nome do Messias.